craniana. Esse problema é resultado da queda que ele sofreu no mês de outubro. Pois é. Patriota Júnior está voltando ao vivo. Ô Patriota, quais são as orientações, né, para quem já sofreu esse tipo de acidente ou acidente doméstico? Quando a gente fala do público idoso, as atenções são mais redobradas ainda, né? Principalmente quando atinge essa região da cabeça, né, Renata? Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. E essas complicações apareceram quase 2 meses depois desse acidente, né, que o presidente acabou sofrendo em casa. A gente vai conversar aqui sobre esse assunto com o Dr. Bruno Rangel, que é neurocirurgião. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. É normal esse tipo de problema apresentar complicações tempos depois? Bom dia, Renata, bom dia, Rodrigo, bom dia, Patriota, bom dia a todos os ouvintes. Veja, não é tão comum apresentar complicações depois de um certo tempo. Normalmente, o tipo de problema, né, a questão do déficit, a gente ocorre na hora do problema, ou seja, na hora do surgimento do sangramento, pode acontecer o problema e aquele problema instalado por mais tempo é que se torna uma sequela. Ou seja, se o presidente ele foi operado e saiu bem, né, provavelmente ele continuará bem depois disso. No caso do presidente, ele se queixou de dores na cabeça, né? Mas o senhor me falava aqui que é um problema, inclusive, que pode ser assintomático, né? Isso, o problema ele pode ser assintomático, ele pode surgir desde de dores de cabeça simples até mesmo entrar em coma, ficar inconsciente. Então varia muito, né, com o volume do sangramento, a região do cérebro e varia de cada pessoa. Mas em boa parte dos casos, inicialmente nos primeiros meses, a pessoa ou não vai se queixar de nada ou vai se queixar de pequenas coisas, como por exemplo dores de cabeça. É um problema que pode surgir apenas em decorrência de pancadas na cabeça ou não? Veja, existe o hematoma subdural espontâneo, mas ele é extremamente raro, né? O mais comum é que seja do tipo traumático. Normalmente está sempre relacionado com algum trauma. E é um trauma muitas vezes leve, não precisa ser um trauma muito grande não. Como, por exemplo, a queda do presidente. Ô, doutor, então a gente entende que qualquer acidente onde você já bata ali a cabeça, tem esse contato mais forte, o ideal já é procurar ajuda médica. Isso, com certeza. Todo traumatismo craniano, seja ele leve, né, moderado ou grave, requer consulta médica para uma avaliação. Se for um trauma leve, né, o médico vai avaliar e vai liberar o paciente, a pessoa com segurança. Mas a ideia é que tenha avaliação médica sim. Cuidado maior ainda com pessoas idosas, né, como é o caso aí do presidente? Isso. O hematoma que o presidente teve se chama hematoma subdural crônico. Por quê? Porque você rompe pequenas veiazinhas, chamadas veias pontes, e elas acabam gotejando de forma lenta sangue entre o cérebro e a meninge que reveste o cérebro. Ou seja, aquele sangramento ele só vai ter um volume grande depois de algum certo tempo. Por isso que foi visto agora, 2 meses depois do acidente. Como é o tratamento para esse tipo de situação e também a recuperação, como é que ela acontece? Quando são pequenos volumes de sangramento, né, muitas vezes vistos, a maioria das vezes a gente acompanha de forma expectante ou conservadora, ou seja, sem cirurgia. Para sangramentos que têm um volume maior, como no caso do presidente, o tratamento ele é cirúrgico. Depois desse tratamento, a pessoa está liberada para voltar à rotina do dia a dia normalmente. Voltar às atividades normais. Ele vai ter ali mais ou menos uns 2 dias de internação na UTI, o presidente. Depois, se ele vai para a enfermaria, passa um tempo no apartamento, né, estando tudo ok, ele retorna às atividades o mais rápido possível. Muito bem, obrigado pelas informações. Dr. Bruno Rangel, neurocirurgião, explicando para a gente nesse problema aí do presidente Lula, né, que teve essa hemorragia intracraniana. Então, todo cuidado é pouco, né, Renata, com acidentes, principalmente quando envolve pancadas na cabeça. Eu volto com você. Obrigada, Patriota. 9h14.